Gotas salutares. Fixe essa ideia. Olá, bom dia. Como vai você? Firme, forte, flexível e feliz? Sabendo lidar com as adversidades do mundo, das situações do seu dia a dia? Pois é, se você não consegue, precisa realmente saber lidar com bastante criatividade. E principalmente amor incondicional. Quando você lida com a incondicionalidade nos relacionamentos, profissional, pessoal, familiar e social, as coisas começam a ficar diferentes. Bom dia, Viviane, bom dia, Dona Carmen, bom dia, Isabelle, sejam bem-vindas. Então precisamos lidar com bastante sinergia, ligada a todas aos sistemas, como eles estão aí, como eles estão presentes. Precisamos estar sempre conectados e perceber o meio ambiente, porque senão a nossa intolerância ela vai estar sempre presente. E essa intolerância muitas vezes é derivada de algum aborrecimento que porventura nós tenhamos. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Principalmente pelo ego. Quando mexe no nosso ego, no nosso orgulho, nós começamos a reagir muitas vezes. Então qualquer coisinha extra por aí já vira um boom, já vira um comportamento muito alto, exacerbado e estoura por pouca coisa. Então precisamos tomar cuidado e saber com quem também desabafar, trocar ideias. Isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Porque quando nós vamos conversar sobre alguma insatisfação com seres, com pessoas que são igual a nós ou até mesmo um nível mais inferior, as coisas se complicam. Então precisamos realmente saber lidar e isso faz a diferença trocando as ideias. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda. Tá bom? Então vamos ficar atentos a qualquer reação física, qualquer reação emocional que nós tenhamos, porque isso faz uma diferença tremenda. Qualquer reação física que nós temos, seja uma doença, seja uma reação de fala, seja uma reação de movimento do corpo, é derivado dessa tríade que eu vou falar agora, que é a tríade do desequilíbrio energético. Então, antes que nós tenhamos uma ação física, seja num resultado físico, como uma doença, que é a manifestação final de alguma coisa que foi somatizada em você, ele vai partir aqui pela congestão que nós chamamos, pela congestão de energias. Mas como assim, Levi, congestão? A congestão de energia é quando as energias começam na nossa psicosfera, na nossa aura, começam a não ter livre circulação. Como assim? Ela começa a entrar em colapso de circular. Elas não ficam perfeitas no toroide, por exemplo, o nosso não fica perfeito, vai ficando sempre desuniforme, acelera demais, não acelera, as camadas energéticas do nosso corpo começam a variar, porque alguma coisa não vai bem. Então, quando nós, dessa tríade, a primeira situação, o primeiro incidente que começa, e nós não percebemos isso, quando começa a entrar em congestão. Então a congestão é justamente isso, as energias começam a ficar sem fluência natural no nosso campo, começam a variar. E muitas vezes nós não percebemos. Nós começamos a agir de uma forma diferente, de uma forma complexa, e muitas vezes isso vai atrapalhando mesmo. Bom dia, tia Ana, seja bem-vinda. Então a congestão é o primeiro da tríade. Então, todo momento nós precisamos ficar atentos em nosso campo, porque às vezes vai acontecer variações de energia e elas vão conflitar. E ela conflitando, com certeza vai ficando mais difícil mesmo
a nossa ação, porque ela vai entrar para a próxima fase, que nós chamamos do quê? De superestimulação. O que vem a ser isso? Ela começa a ficar o quê? A causar bastante desencontros, então ela começa a acelerar, né, em certos pontos do corpo. E esses desencontros de energia que vai acontecendo vai ficando turbulento nosso campo energético. E quando fica turbulento, né, que nós chamamos de superestimulação, de descoordenação. A descoordenação ela é presente. Então nós temos primeiro a desordenação, né, a congestão, né, fica confuso. Depois nós vemos o que? A descoordenação, quer dizer, você começa a perder o controle. Isso aí, o controle energético. Então ele começa a ficar turbulento o nosso campo e, consequentemente, como nós somos seres emanentes e atraentes, então nós atraímos energias assim. Então ela vai fazer o que? Ela vai causar uma descoordenação energética do nosso corpo. E aí onde vai acontecer os desencontros energéticos. Nós temos as camadas energéticas no nosso campo, E é neste momento que esses desencontros, essa parte descoordenativa, ela começa realmente a atrapalhar o nosso campo, a adoecer o nosso campo energético. Adoecendo o campo energético, nós vamos para a próxima fase, que é a superestimulação. A superestimulação, aí vem aquela situação de descontrole dos nossos centros de energia. Vamos supor que sobrecarrega demais o chakra da base, né, que é o chakra que fica entre as nossas pernas. O chakra da base, o chakra da nossa base financeira, da nossa base profissional, da nossa base existencial. Ali começa a ficar em excesso, ou podemos dizer também o mínimo, o desencontro mesmo, onde acontece aquela baixa energia. Então a pessoa começa também a sofrer as consequências daquilo, ou em excesso. Normalmente acontece mais em excesso, você fica com muita energia naquela região e você começa a desequilibrar os seus outros chakras. Então tem o chakra umbilical, né, o chakra plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, né, que está situado aqui, tem o terceiro olho e o coronário. São 7 chakras básicos, eles regem a nossa vida. Então precisamos prestar atenção, ficar no que está acontecendo na nossa vida. E muitas vezes nós somos influenciados por esses chakras a nos comportarmos como tal. Porque ele pode estar superestimulado. Porque veio do quê? Nosso campo, nossa psicosfera energética, ela funciona dessa forma, gente. Ela entra na parte de congestão, né? Você não está perdendo a circulação normal, natural do seu campo energético. Depois vem o que? A descoordenação, os desencontros energéticos nos seus campos. Nos seus chakras começam a variar essa energia. E depois vem a superestimulação. Alguns dos seus chakras, ou começa a ter o que? Excesso de energia. E esse excesso vai causar o que? Um comportamento muitas vezes desordenado. Você fica, sabe, quando você está com excesso de energia nos seus chakras superiores, o coronário, né, que é o superior, ou o terceiro olho, você tem muita energia aqui, então você fica muito aérea, desordenadamente. E aí nesse momento você começa a perder o que? Rumo das coisas. E você vai ver o seu chakra da base não está bem, tá? Não tem energia, está muito pouco, ou tem energia normal, mas você tem os seus chakras, energias dos chakras superiores super estimulados, então com muita energia excessiva. Aí você começa a ficar aérea, não estou me sentindo bem, porque não sei o que, isso, aquilo.
Normalmente é dessa forma, gente. Então tem que tomar cuidado. Muito aperto no coração, muita energia acontecendo aqui. Por que você está sendo super estimulado nessa região? Como é que foi, né, todo o processo, né, de congestão dessas energias, né? Não estava tendo energias, como é que eu digo? Não estava tendo livre circulação dessas energias no seu campo. Depois começa a vir o que? A descoordenação, começa a descoordenar a energia, desencontrar as energias nos seus campos normais. E depois, no final, a superestimulação. Então lembre-se, a tríade do metabolismo energético sutil do seu corpo funciona assim. Primeiramente, pela congestão, as energias começam a falhar na circulação livre no seu corpo, entre os seus chakras se circularem. Depois nós temos o que? A descoordenação, quer dizer, desencontra as energias no corpo, começa a falhar em um lugar e outro. E depois vem a superestimulação. Alguns dos seus chakras, ou um ou mais, começam a ter excesso de energias, fica superestimulado e você começa a se comportar como tal. É interessante porque muitas vezes nós nem percebemos por que nós estamos com o nosso comportamento físico alterado. Agora, por que nós estamos assim? É por este motivo que eu falo para vocês, gente, precisa ativar o toroide, precisa ativar a coerência, né, da saúde energética, perceber todos os seus chakras vibrando naturalmente. Todos os seus chakras entrando numa ação tranquila, numa ação ativar as cores harmônicas, né? Vocês bem sabem, existe chakra, ele tem saída na parte dorsal e na parte frontal, e em cima da cabeça e embaixo do corpo, entre a virilha. Então nós temos esses campos de energia, a todo instante eles estão ativados. Quando nós nascemos, é ele que nasce primeiro. Lá quando nós fomos gerados, né, quando houve a concepção, ali já começa o nosso mapa, que primeiramente vem toda aquela estrutura do nosso chakra, dos nossos chakras, e ali vem formando o corpo em cima. É muito bonito isso. Então, mais explicar, né, sobre o sexo dos anjos não vai adiantar muito nessa hora, né? Então deixa para lá, vamos trazer a consciência energética para o corpo. A todo instante, quando você ativa o seu toroide, o seu campo energético, plasmático, eletromagnético também, você começa a dar a consciência aos seus chakras, que são centros de energia que animam todo o seu corpo sutilmente. Cada chakra do seu corpo está ligada a uma glândula do seu corpo, sabia? E cada glândula produz um tipo de hormônio que mantém a sua vida, que mantém a longevidade, que mantém a sua saúde mental, física e espiritual. Também, glândula faz parte da sua saúde espiritual. Só que não fizeram uma ligação com isso, porque isso aqui é sexto sentido, então isso aqui não faz parte da nossa... Vamos colocar uma coisa mais prática para o povo. Então conveniou-se isso. Mas lembre-se, você precisa combater a congestão, né, porque a confusão de energia. Você precisa combater também a descoordenação energética. Por final, a superestimulação. Tem como fazer isso sim. Então você percebe lugares do corpo que estão superestimulados, e cada lugar do corpo tem a ver com o comportamento. Tem a ver com o quê? Com uma razão de viver. Então preste atenção no dia a dia. Se você está tendo dificuldade, você está tendo comportamento acelerado, algum tipo de comorbidade, né, que eu prefiro falar do que doença, normalmente você pode ter um chakra superestimulado ou ausente de energia. Ausente eu não digo, mas ele está rodando em baixa frequência. E quando ele
Se tiver um chakra que não tem energia, pode ter certeza que você já está em outro plano vivencial. Nós morremos, como se diz. Então todos os nossos chakras eles estão girando naturalmente. E eles têm que girar em rotação. Quanto mais ele girar rápido, mais saúde nós temos. Você não está gastando energia com chakras. Quando a criança, eles giram muito rápido, né? Seus cones energéticos, né? E nós, conforme vamos passando a vida, ele vai virando mais devagar. Se você começa a ter muito problema, arrumando problema para a cabeça, ele vai girar mais devagar. Aí você precisa parar, realinhar os chakras, que ele começa a voltar a girar rápido novamente. E é assim que funciona: você ativar o seu toroide, né, fazer banhos de sais, mentalizar os seus chakras nas suas cores, né, nas suas cores predominantes, que você vai ver que as coisas funcionam magnificamente no seu dia, porque começa no seu campo sutil. E fazendo o realinhamento a todo instante, gente, isso não leva tempo. 1 minuto, 2. Eu, por exemplo, é só eu pensar, dar consciência a eles, né? Dar consciência mesmo, ativar a consciência, eles já se autolimpam. Não precisa ficar aí, vou fazer isso, fazer aquilo, leva meia hora, 1 hora. Isso é perca de tempo. A gente não foi feito para ficar dedicando ele totalmente. Ele funciona ali, tranquilo. Você precisa acreditar nisso, mas predomine, ative seu toroide, dê atenção de cores particulares aos seus chakras. Pensem bem, atualize, dê vida para eles. Hoje a internet está aí cheia aí de informações sobre chakras. Precisa. Tenha certeza disso, que vai ser muito interessante, tá bom? Então preste atenção. Combata a congestão, a descoordenação e a superestimulação. Então não deixe seus chakras perder a circulação livre no corpo. Não deixe que ele se descoordene, quer dizer, que ele entre em colapso e desencontro no seu campo energético. E por último, não permita que alguns deles fiquem excessivamente energizados. Então fique atento com isso, desenvolva esse estado energético do corpo, que você vai ver que funciona muito bem, porque nós temos os nossos campos que nós desenvolvemos aí fora, que é o holograma. Eu faço o que eu quero aqui fora, né, programando os meus hologramas. As pessoas com quem eu tenho conflito pessoal, direciona uma energia positiva para ele, porque ele também muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, mas ele é intolerante. Então, antes de você julgar essa pessoa, de você xingar ela, fazer coisa parecida, direcione a energia do bem, amor incondicional a essas pessoas, porque nós também muitas vezes reagimos a uma situação emocional, e tenho certeza que você pode ter uma superestimulação em algum chakra, desencontros, né, a descoordenação e a congestão, tá bom? Tudo está em mim. Eu sou um ser amanente e atraente, então eu consigo fazer a gestão dos campos sutis, e com certeza eu vou saber ter uma reação final física. E essa reação final física quer dizer, você pode ter bem-estar ou não, tá bom? Sucesso pleno! Aqui você vai encontrar saúde e bem-estar para prosperar.